Conhecer Jesus é a maior de todas as dádivas de minha vida. Nesses últimos 41 anos que caminho com Ele, eu fui relendo as suas narrativas e continuo relendo para aprender e viver como Ele viveu e traduziu o Evangelho para os meus dias. Que riqueza ter Jesus! Que alegria celebrar com Ele sua voz doce e suave, nos convidando: vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nesse momento onde gravo essa reflexão, fico profundamente emocionada, pensando como a terra foi abençoada por Deus, ter vindo até nós como homem cheio de graça e de verdade. Obrigada, Senhor. Receba de todos nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nossa reflexão hoje está em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9, que nos diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus ramos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa palavra é o cumprimento de uma profecia que está registrada em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 10, quando nós temos esse cortejo do rei vitorioso que foi recebido pelo seu povo com gritos de aclamação. É a entrada triunfal do rei, montado em um jumento, chegando a Jerusalém para habitar com o seu povo. Não são mais necessários cavalos de guerra, carros e armas. Esse rei, cujo reino é toda a terra de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra, traz com ele a paz eterna. Esse versículo 9 de Zacarias é utilizado no Novo Testamento para falar da entrada de Jesus em Jerusalém, como eu acabei de citar, fazendo a nossa leitura da nossa reflexão de hoje. Um texto muito pertinente e que traz um ensinamento profundo sobre a humildade e também sobre a paz que Jesus vem trazer para a humanidade. Por quê? É muito interessante que esse texto citado, ele vai discorrer uma semana antes da última semana de vida terrena de Jesus Cristo. Nós podemos então imaginar que nessa última semana, antes da prisão, da crucificação e de todo aquele sofrimento pelo qual Jesus passaria, uma semana antes acontece aqui um fato marcante no ministério e também na caminhada de Jesus. Sabemos que Jesus tinha 2 naturezas,
uma natureza humana, onde ele sentiu dor, onde ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu raiva, ele sentiu compaixão, ele passou por todo tipo de emoção dentro da sua natureza humana. E nós sabemos agora, podemos imaginar que há uma semana que antecedia a crucificação, a prisão, o sofrimento, a traição, a solidão que ele viveria naquele momento, nós temos aqui então Jesus dentro dessa perspectiva e ele então agora faz esse pedido aos seus discípulos. Os discípulos trazem a jumenta, né, e o jumentinho, ele monta e ele entra em Jerusalém, onde ele é aclamado como rei. Sua chegada a Jerusalém acontece em meio a grande alvoroço. A aclamação de Jesus como Messias se dá no coração de Israel, sua capital. É preciso levar em conta a dominação romana para compreender o ar de transgressão presente. Sabemos que havia um rei romano e Jesus agora entra montado nesse jumento. Ele poderia ter entrado com um cavalo, né? Se fosse com um cavalo, haveria então uma declaração de guerra, e nós sabemos que Jesus, o príncipe da paz, ele veio trazer a paz para a humanidade. E não somente ele traz a paz, como também ele vem nos ensinar sobre a humildade, quando ele diz que ele traz a humildade e que nós precisamos aprender a ser humildes, como ele foi humilde. O seu rei vem montado em jumenta, isso significa que Jesus entrava ali em missão de paz. Se entrasse a cavalo, seria uma atitude de guerra, entraria para matar. Contudo, o nosso querido Jesus, o rei, é quem seria morto para trazer vida para a humanidade. Hosana ao filho de Davi. Os que já conheciam Jesus e o acompanhavam manifestaram seu entusiasmo. A aclamação Filho de Davi aponta para o esperado Messias, anunciado desde tempos antigos, com a provável expectativa de um líder que seria também um libertador político. A humildade de Jesus, a escolha do jumentinho para transportá-lo e a companhia do povo simples já sinalizavam outro tipo de reinado. Quanto temos para aprender com Jesus nessa reflexão? A paz, a humildade e também a forma como ele quebra toda uma expectativa de um reinado político marcado pela imposição, pela guerra, pela presunção de um rei que geralmente o acompanha. Jesus quebra tudo isso, trazendo aqui a humildade, a paz e a prova de que há uma nova ordem mundial marcada pela sua vida, cheia de graça, de verdade, de compaixão. E essa é, pois, a reflexão de hoje, quando nós somos desafiados a caminhar com Jesus que traz essa ordem para o mundo, de que o mundo agora caminha debaixo da paz e da sua compaixão. Eu espero que você possa não somente ouvir, mas também se emocionar e olhar para dentro e para fora. Para dentro, porque nós precisamos mudar, e para fora, porque nós precisamos continuar anunciando o reinado de Jesus, marcado pela humildade, marcado pela paz, pela compaixão e pelo seu amor. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.